Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que para mim é super apaixonante, que é a parte de arquitetura. Ultimamente eu tenho lido mais sobre arquitetura, alguns livros, tenho estudado, em alguns momentos que eu tenho para ler e tal, tenho estudado muito sobre arquitetura e eu queria comentar com vocês um caso, que na verdade está no livro do Robert Martin. Ele criou um capítulo chamado The Tale of Two Values, ou a fábula dos dois valores. Eu quero comentar exatamente sobre isso, o que é que significa isso e qual a importância disso para o teu software. A fábula dos dois valores, ela diz o seguinte, que o seu software ele tem dois grandes valores dentro de qualquer aplicação, qualquer software que você cria. O primeiro valor é aquele valor mais tangível que todo mundo consegue perceber facilmente, que é a quantidade de funcionalidades ou os recursos que são disponibilizados para um determinado software. Você pega aí, por exemplo, uma aplicação financeira. Você vai olhar para uma aplicação financeira A, que tem um conjunto de funcionalidades, você olha para uma aplicação B, que tem outro conjunto de funcionalidades, você vê a aplicação B tem bem mais funcionalidades do que a aplicação A. Logo, a aplicação B tem mais valor. Esse é um dos valores que está embutido em qualquer software. E o segundo valor é exatamente o valor que é a estrutura por trás dessas funcionalidades, aquilo que dá sustentação a essas funcionalidades. Ou seja, em outras palavras, a arquitetura no qual foi usada para suportar não apenas aquelas funcionalidades que estão disponíveis, mas também suportar qualquer eventuais mudanças que você vai precisar enfrentar no seu software. E segundo Robert Martin, ou seja, conhecido como Uncle Bob, muita gente conhece ele por esse nome, ele fala exatamente que muita gente entende, e isso você consegue provar na prática, você consegue ver a quantidade de projetos que falharam exatamente por conta disso, porque há uma priorização muito grande nas funcionalidades. Você tem aquela falsa sensação de que você começa a trabalhar quando você começa a entregar a funcionalidade no seu software. Tanto é, se você olhar na história da maioria dos projetos, os projetos começam muito rápido, começam com produtividade muito satisfatória, o preço das funcionalidades acaba saindo muito baixo, porque você consegue entregar tudo muito rápido, mas a partir do momento que vai passando o tempo, a produtividade vai caindo exatamente porque o segundo e o maior valor do seu software, que não é os recursos que ele entrega, não são as funcionalidades que ele entrega, e sim a estrutura ou a arquitetura no qual aquele software foi feito, certo? Se você gasta tempo, vamos imaginar aqui um cenário hipotético que você tem 5 anos de projeto. 5 anos de projeto, se você pegar aí 360 vezes 5, vai dar aproximadamente 1.800 dias de projeto. Vamos supor, fazendo aqui um cenário hipotético, que você foi passado para a sua equipe desenvolver um novo projeto. E você não tem dentro da sua equipe nenhum especialista em arquitetura, como é, por exemplo, o Robert Martin, são vários autores aí que falam sobre esses temas. Qual é a decisão mais sábia a ser tomada, por exemplo, nos primeiros 90 dias de projeto? Será que nos primeiros 90 dias de projeto você vai lá, dá um npm init, cria um package.json, começa a trazer, por exemplo, as dependências do seu projeto, Express, Body Parser, você coloca um CORS, coloca lá alguma biblioteca de autenticação e começa a trabalhar em cima disso, coloca, por exemplo, algum framework de persistência, importa o drive, começa a fazer os casos de uso e tal. É assim que funciona? Muitas vezes sim. A maioria dos projetos eu diria que começam sem necessariamente haver uma discussão mais pesada sobre arquitetura. Qual o estilo arquitetural que será usado, quais são os principais padrões, restrições arquiteturais. Pega, por exemplo, um arquiteto que vai desenhar uma casa. Um cara que vai fazer um projeto de uma casa, ele faz o projeto desde a parte externa, desde a parte de que tipo de porcelana será usado na parede, que tipo de tinta será aplicado, mas ele também tem que contemplar no projeto de arquitetura dele o micro. Ele tem que colocar um macro, ou seja, como a casa vai ficar, ou como será a estética, por exemplo, de um prédio,
mas ele também tem que levar em consideração onde será as tubulações de água, onde terá as tubulações de eletricidade, por onde é que vai passar o encanamento de esgoto, e se chover, como é que será drenado essa água. Então, tudo isso vai ser levado em consideração num projeto de arquitetura, de empreendimento, ou seja, desde o macro até o micro. E será que nós temos feito essa mesma parada e também reconhecer, né, ser humilde para reconhecer que nós não temos todas as respostas e que é muito importante você estudar, conhecer os principais padrões de arquitetura do mercado, saber não apenas conhecer os gráficos ou mesmo aquele modelo mental que muitas arquiteturas apresentam, saber como colocar aquela arquitetura em prática. Daí eu acho que é extremamente importante, se você tirar 90 dias de um projeto de 5 anos, que vai ser desenvolvido durante 5 anos, e olha que tem muitos projetos que têm 10 anos, 15 anos e continuam tendo desenvolvimento diário, novas funcionalidades, correções de bugs. Então não é demais achar que um projeto terá 5 anos de desenvolvimento e continuará sendo desenvolvido daí em diante. Tá? Então você pegar 90 dias em uma equipe, por exemplo, de 6 pessoas e deixar essa galera dedicada 8 horas por dia para estudar padrões arquiteturais, para estudar modelos arquiteturais. A gente vai aplicar que tipo de modelo? Vamos aplicar uma arquitetura em camadas, vamos aplicar uma arquitetura, uma clean architecture, vamos aplicar uma arquitetura hexagonal. Que tipo de arquitetura? Vamos entender os principais padrões envolvidos. Você tem adapters, você tem padrões observers, né, que você registra alguma coisa e de forma reativa alguma coisa acontece na sua aplicação. Vamos usar algum tipo de framework de mensageria, porque na nossa aplicação tem uma alta demanda, então a gente precisa ter serviços de mensageria como Kafka ou qualquer outra solução de mercado. Você parar para planejar a sua arquitetura, definir o macro e tentar ir o mais profundo possível no micro e definir como serão as restrições arquiteturais, isso aparentemente, provavelmente para algum gestor que não é técnico, vai pensar, os caras não estão fazendo nada. Nenhuma funcionalidade foi entregue, nenhuma tela do sistema foi entregue. Mas será que só existe o valor das funcionalidades? Somente quando você vê algo concreto sendo entregue é que o software começa a ganhar valor? Na verdade, não. Na verdade, quando você tem uma arquitetura sólida, se você já vem de um outro projeto que tem uma arquitetura sólida, uma arquitetura que se mostrou excelente, você vai se inspirar nesse projeto para criar um outro, beleza, esse é um cenário que você já conhece ou já organizou um projeto de uma forma que se provou adequada. Mas se esse não é o caso, ou seja, você está criando um projeto e você não tem nenhuma base, digamos assim, de como organizar seu projeto, a chance é que se você for pela sua cabeça, a chance é se você não olhar nada que foi feito por outras pessoas, simplesmente definir como vai ser, ou simplesmente começar a criar usando lá, sei lá, que seja um criador de controller, criador lá de scaffold que cria o seu CRUD, você terá uma grande chance de chegar em algum momento você não ter a produtividade que você espera. Ou seja, se você ligar só para o valor das funcionalidades e não ligar para o valor da estrutura que precisa dar suporte a essas funcionalidades, principalmente no que diz respeito a novas evoluções. Por exemplo, se você tem um projeto que para mudar ou acrescentar uma nova funcionalidade, você precisa mexer em boa parte do software para que você consiga fazer isso, significa que o arquiteto desse software provavelmente ele falhou de forma miserável, como diz inclusive o Uncle Bob, né? Porque o fato é que você precisa criar uma arquitetura que ela seja fechada para modificações, mas ela seja aberta não apenas do ponto de vista de uma classe ou de um módulo. Esse módulo ele é fechado para alteração, mas ele é aberto para ser estendido não apenas no micro, mas também na sua arquitetura como um todo, num projeto como um todo. Então, eu aconselho muito vocês a entenderem e a lerem sobre arquitetura. Não apenas ler artigo do Medium, não apenas ler, por exemplo, artigos que a galera escreve, mas vai na fonte. Vai em quem escreveu esses livros, pega livros realmente que vão falar de arquitetura, estuda essas arquiteturas e estuda também como funcionam as fronteiras dentro dessas arquiteturas. Normalmente essas arquiteturas são organizadas em camadas, né? Você tem uma arquitetura chamada de Onion Architecture, né? Que você tem várias camadas como uma cebola. Você tem que entender não apenas o que é que cada camada dessa faz, né? Cada layer, mas também entender como funciona o boundary, né? O limite de uma camada para outra, como é estabelecida essa comunicação, ou seja, que tipo de padrões
são usados para haver um desacoplamento e que haja o máximo de independência, por exemplo, das camadas mais internas. Ou seja, as camadas mais internas, que é o núcleo do seu projeto, tem que estar o máximo protegido de interferências externas, de interferências de framework, de escolhas de banco de dados e tal. Então, como você vai conseguir manter isso? Existem várias técnicas interessantes, por exemplo, inversão de dependência, né? Dependence inversion, né? Inversão de dependência, em vez de você fazer com que o seu código núcleo, né, do seu negócio dependa do framework de persistência, você tem que inverter essa lógica. Você também precisa criar uma arquitetura que facilite o desenvolvimento de testes. É muito difícil você criar um projeto e ter segurança num projeto que não tem uma linha de código testado. Então, se você cria um código que ele quebra qualquer, digamos assim, dificuldade para você testar, isso vai facilitar bastante. Você não precisa ficar mocando tudo, não precisa ficar, por exemplo, simulando uma API de banco de dados. Você tem que criar um código que consiga também ser facilmente testado. Então, para concluir aqui, a ideia da fábula dos dois grandes valores do seu software, né? Qual é o primeiro valor que todo mundo percebe, que os gerentes percebem, que os stakeholders, né, os interessados pelo projeto também percebem? São as funcionalidades. Você vê as telas aparecendo, você vê o login funcionando, você vê a inclusão de produtos, você consegue simular uma venda, integra com o sistema de pagamento. Tudo isso é muito legal, entrega muito valor no seu software. Mas se você não tiver uma base, né, uma base arquitetural que dê suporte às funcionalidades, nada disso vai servir no longo prazo, porque vai ficar muito mais caro para acrescentar novas funcionalidades. Será necessário ter diversos programadores a mais para manter o projeto. O projeto vai ficando cada vez mais caro, mais gente trabalhando no projeto, o orçamento estourando, os programadores insatisfeitos por conta da lentidão, porque o código é ruim, porque ninguém quer manter esse código, muitas gambiarras e tal. E dizem que 70% do tempo que você gasta no desenvolvimento de um software é corrigindo problemas que foram criados nos outros 30%. Então, se 70% do tempo você acaba consumindo com correções, isso significa que se você criar de forma muito bem feita, né, se você parar para pensar, ou seja, começar o projeto de forma lenta, sem querer entregar funcionalidades, mas fazer toda a base necessária, se você pega um projeto de 1.800 dias, 5 anos, e você gasta 90 dias, isso significa 5% do projeto. Ou seja, se você gastar 5% do projeto, ou um pouco mais do que isso, mais dias, e você realmente sai do outro lado com uma arquitetura que suporta, que consegue organizar as coisas de uma forma consegue separar as responsabilidades, consegue deixar o núcleo ali das regras de negócio mais isolado possível de framework. Você consegue ter uma facilidade para testar. Se você conseguir chegar nisso, e não necessariamente pela sua criação, mas a partir da leitura de grandes autores, estudar, discutir, criar grupos de discussão e sair a partir desses dias de estudo com um projeto estruturado pronto para você acrescentar o segundo valor, que é as funcionalidades, as chances do seu projeto ter sucesso é muito maior. Ou seja, em vez de você investir naquele valor que todo mundo vê, que todo mundo consegue reconhecer que o software está evoluindo e passar o tempo você não conseguir mais entregar valor porque está difícil de manter, inverta a lógica. Comece com a base, comece com os fundamentos, comece definindo as restrições, como cada camada vai falar com que camada, que tipo de padrão você vai usar da saída de uma camada para outra, como você pode inverter as dependências para a camada mais interna da sua aplicação, não depender de frameworks, não ficar muito refém de mudanças eventuais de frameworks. Daí a chance de você ter um grande valor em relação à estrutura, à arquitetura, e logo depois vai ficar muito mais fácil você correr com as funcionalidades, porque você tem uma arquitetura que suporta de uma forma interessante. Uma outra questão também que é muito interessante, que também foi citado pelo Robert Martin no livro do Clean Architecture. Eu estou lendo o livro agora, então tem muita coisa que está fresca na minha cabeça. É o fato de que, embora ele tenha passado por dezenas e dezenas de projetos diferentes, eu também passei, não pela quantidade que ele passou, talvez 10% do que ele passou, mas eu passei por vários projetos diferentes e eu percebo que na grande maioria do tempo, se não 100% do tempo, as necessidades são exatamente as mesmas do ponto de vista arquitetural. Existem questões que são universais que você vai conseguir usar, aplicar num projeto que
que seja um projeto de um e-commerce, você vai conseguir aplicar em um jogo. Existem princípios que você vai conseguir aplicar numa aplicação que processa arquivos no batch, aplicações que usam múltiplos processadores ou aplicações que usam apenas um. Então tem princípios que, uma vez que você carrega consigo e você aplica isso no software e vê os benefícios que isso traz, você vai conseguir aplicar em qualquer outro projeto. Então, se você se encontra numa situação que você quer iniciar um projeto, mesmo que você seja estudante, mesmo que você não tenha um emprego formal, o valor que agrega no currículo de uma pessoa que conhece essa parte de arquitetura, que sabe criar um projeto organizado e sabe estabelecer, organizar esse projeto de tal forma que ele consiga crescer, isso é extremamente valoroso. É muito difícil você encontrar um profissional iniciante que tenha essa visão arquitetural. E como é que você vai adquirir essa visão arquitetural? Estudando, seja assistindo vídeos, seja assistindo um curso, seja lendo artigos, lendo livros. Mas é muito importante que você entenda o que as outras pessoas fizeram, porque tem muita gente aí que já tem 60 anos de vida profissional, 50 anos de vida profissional, que já passou por várias dores que a gente não precisa passar. Então, se você sobe em cima desses ombros de gigantes e pega essas ideias e entende como aplicar, sem dúvida, o teu projeto vai ter um grande valor de arquitetura, um grande valor de estrutura e com certeza isso vai facilitar bastante quando você precisar entregar os valores que são visíveis e que ficam mais tangíveis para quem realmente paga o sistema, para quem realmente coordena ali o desenvolvimento do sistema. Então, se você tiver que brigar, se você tiver que defender a arquitetura do seu sistema, bata o pé no chão e diga: é necessário que a gente passe por esse processo, é necessário que a gente amadureça, é necessário que a gente veja o que os gigantes estão fazendo para daí a gente pegar essas ideias, se inspirar e entender como aplicar, porque muitas vezes você entende a ideia da arquitetura, mas não sabe como aplicar. E aí você estuda, olha no GitHub algumas propostas de arquitetura dentro daquele tema que você está estudando, pega algumas ideias, outras você vai descartar e você vai fazendo ali, vai criando experimentos, vai testando, faz uma funcionalidade de teste para ver se realmente funcionou corretamente toda a integração. Daí você vai ter uma segurança muito maior para evoluir a sua aplicação. Sempre é necessário refatorar alguma coisa ou outra, sempre será necessário você testar muito para que você tenha segurança, certo? Então, acho que são boas dicas para que você fortaleça os dois valores da sua aplicação. Não apenas funcionalidades, mas também, sem dúvida, a estrutura ou a arquitetura que está por trás da sua aplicação.